um trabalhador decide mover uma ação contra uma determinada empresa, dentro desse prazo de 2 anos do desligamento. Já sabemos que ele pode, a partir do ingresso, pleitear 5 anos para trás. Como é que funcionam as custas? Porque isso foi uma grande barreira que se conversou a partir da edição, lá em novembro de 2017, da reforma trabalhista. Como é que está isso hoje? Recentemente o STF modulou o artigo 841, que é o artigo da CLT que trouxe a questão envolvendo o pagamento de custas. Antigamente, antes de 2017, a mera apresentação de uma declaração de hipossuficiência assinada, né, de punho pelo empregado ou a apresentação de uma credencial sindical eram suficientes a comprovar a impossibilidade da pessoa arcar com as custas daquele processo. Jamais se falando aqui em honorários antes da reforma, jamais, apenas das custas. Quando a reforma passou, né, a gerar os seus efeitos, aos empregados e aos ex-empregados foi imposta uma condição. 40% do teto do INSS é o máximo que uma pessoa pode receber para ter a declaração de hipossuficiência, para ter reconhecido. Mais ou menos 2.200, 2.100, não mais que isso, assim. Isso é gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça. E os critérios, eles são bem objetivos, independente da região onde ele está, ou ele é geral? Ou não existe um critério, ele é elastecido, tá? Porque sempre existiu aquela discussão a respeito dos hipersuficientes, né? Se o recebimento de 5 salários mínimos é o suficiente para te considerar apto a quitar com custas na Justiça do Trabalho. Por que eu digo isso? Porque não se chegou a um consenso na Justiça do Trabalho a respeito do teto, tá? Atualmente, se tu passar desse limite imposto pelo 841, mas comprovar, né? E aí aqui é que tá o pulo do gato, né, na Justiça do Trabalho. Antes não precisava comprovar absolutamente nada para ter deferida a justiça gratuita. Hoje em dia, sim. É interessante comprovar que mesmo superando o limite imposto pela CLT, vamos supor, a pessoa recebe R$4.000, mas ela paga pensão alimentícia, paga o carro, paga seguro, tem gasto com gasolina, inúmeras questões. E o salário dela, ele subsiste a pessoa no dia a dia. A Justiça do Trabalho jamais vai negar a esse colaborador o alcance do benefício. Quer dizer que esses 2.000 e poucos reais vale como uma espécie de referência. Exato. Relativa. Exato. Não é taxativo o texto de lei. Exato. Contanto que hoje em dia, ainda, até quando nós formos entrar nas questões do vínculo, normalmente pessoas com uma remuneração muito alta, vamos supor, médicos, engenheiros, os próprios advogados, né, que possuem uma média salarial alta, quando eles ingressam na Justiça do Trabalho, nenhum deles deixa de pleitear a justiça gratuita, né? Eles sempre assinam a declaração de hipossuficiência e sempre é posto em juízo, né, a solicitação para que seja deferida a assistência. E até hoje, tá? Até tem um caso bem curioso nosso, o judiciário vem reconhecendo a justiça gratuita, mesmo sem apresentada a prova pelo empregado, pelo reclamante, né, o autor da ação, de que ele possui gastos que inviabilizariam a quitação.